Boa noite a todos. Queria agradecer ao Lixo o convite de estar aqui com vocês nessa noite. É a segunda vez que esse nepotismo aqui me traz aqui, né? Porque Gordilho versus Gordilho, mas eu sou médico geriatra e eu vou falar com vocês usando como pano de fundo exatamente as demências, né? Os distúrbios de comportamento na demência. E a gente vai conversar um pouco sobre o manejo dos quadros psicóticos, mas eu vou falar um pouco dos outros distúrbios comportamentais na demência, bem rapidamente, para não estourar muito tempo e a paciência de vocês. André falou que o Brasil está ficando grisalho, mas eu acho que ele está ficando careca, na verdade. Antes de eu ficar grisalho, eu já estava ficando careca, então tem algum problema com sua assertiva aí, entendeu? A gente precisa combinar essa história. E não é coisa de família, que a criatura tem cabelo que nem ladrão acaba. Mas, enfim, manejo dos quadros psicóticos é o tema. Aqui um pouco das minhas andanças. Eu hoje sou basicamente um geriatra clínico e dirijo um instituto Longevitar. Se vocês quiserem conhecer, vai ser um prazer mostrar para vocês. Bom, aqui é a declaração de conflito de interesse. Eu tenho dado aula para alguns laboratórios, mas não sou sócio de um deles, infelizmente. Mas, enfim, de vez em quando, dou umas palestrinhas para eles. Bom, o arcabouço aí, assim, o pano de fundo são as demências, né? Esse é o Dr. Alois Alzheimer, né? Que em 1906, 1907, ele descreveu a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma desordem neurodegenerativa crônica que afeta áreas importantes do cérebro, inclusive o córtex cerebral e o sistema límbico. Ela é caracterizada por um declínio progressivo na memória, com impacto em pelo menos uma outra função cognitiva, né? Ela é caracterizada por depósito de proteínas anormais no cérebro, a proteína beta-amiloide, formando as placas beta-amiloide, e a proteína tau, que se hiperfosforiliza e acaba inviabilizando a nutrição dos neurônios, e ela acaba levando à morte neuronal. Então, toda uma cascata de situações neurotóxicas que acontecem depois que esses peptídeos de beta-amiloide se depositam no cérebro, né? Formando os emaranhados também neurofibrilares por uma ação neurotóxica dessas placas beta-amiloide. Depois que elas se depositam, elas costumam elevar essas citocinas inflamatórias, e essas citocinas acabam atuando nos microtúbulos dos neurônios. São esses microtúbulos que vão levar o alimento para o neurônio. Essa hiperfosforilização dessa proteína tal retorce esses microtúbulos, o neurônio não recebe alimento e ele acaba morrendo. Isso é, em suma, bem resumidamente, a cascata beta-amiloide. Acaba levando a uma perda de volume cerebral. Aqui tem um cérebro normal, aqui um cérebro com Alzheimer, que, por último, degrada irreparavelmente memória, comportamento, funcionalidade e qualidade de vida. A senhora Auguste Dexter, com 55 anos, foi essa que foi descrito o caso pelo Dr. Alois Alzheimer, né? E essa paciente, ela apresentava os 3 eixos disfuncionais das demências. A demência costuma ter 3 grandes eixos disfuncionais. A cognição, que envolve não somente memória, mas função executiva, de planejamento, de cálculo, de intelecto, etc. A cognição envolve um escopo muito grande. A capacidade funcional, né, a capacidade de realizar as tarefas do dia a dia, desde as tarefas mais complexas até as tarefas mais simples no avançar da doença, e as questões que mais trazem desafios para o paciente, para os médicos, para a equipe profissional e também para a própria família de cuidadores, né, são os distúrbios neuropsiquiátricos, ou também chamados distúrbios comportamentais da demência. Desde o resumo da Auguste D., que o Alois Alzheimer já encontrava situações de psicose, alucinações, delírios. Então, a descrição da doença de Alzheimer já trazia esses sintomas neuropsiquiátricos que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Esse senhor Sanford Finkel, que eu tive a oportunidade de conhecer Espera aí, deixa eu ver aqui para não errar a data e ficar passar vexame. 1989. Teve um congresso aqui no Hotel da Bahia, antigamente o Hotel da Bahia, e ele veio. Foi ele que primeiro chamou a atenção
sobre os sintomas neuropsiquiátricos nas demências, que antigamente se chamavam sintomas psicológicos e comportamentais da demência, mas ultimamente vem sendo chamado de sintomas neuropsiquiátricos. O Sanford Finkel, ele descrevia como sintomas relacionados a alterações na percepção, conteúdo do pensamento, humor e comportamento que frequentemente ocorrem em pacientes com demência. Podem surgir por múltiplos fatores, isolados ou combinados. Causas médicas, por exemplo, desidratação, mas mais do que, por exemplo, infecção urinária. Né? Infecção urinária. Eu hoje atendi 5 pacientes no consultório. 4 foram levados por infecção urinária. E eu costumo brincar, acho que a André já ouviu falar isso, talvez até você já tenha ouvido falar isso, que se eu tivesse só estudado infecção urinária, eu matava 80% dos casos, não os pacientes, matava o diagnóstico dos sintomas neuropsiquiátricos. Porque é impressionante a quantidade de pacientes que fazem ou apatia, ou queda do sensório, ou agitação, ou agressividade, ou irritabilidade, quando estão com infecção urinária, já que depois da menopausa é muito raro as mulheres, principalmente mulheres, sentirem ardência miccional, etc, etc. Então, a infecção urinária é algo muito importante e tem todo um approach que a gente precisa estar muito atento para orientar os pacientes. Problemas ambientais, tem pacientes que estão muito bem, de repente mudam de lugar. Né? Por exemplo, uma paciente minha que os filhos levaram ela para Cartagena, uma viagem maravilhosa, os 2 filhos, 2 médicos inclusive, mais o marido dela, e em Cartagena ela surtou simplesmente porque ela mudou de ambiente. A família não tinha percebido que ela tinha demenciado ainda. Então foi um susto muito, me ligaram de lá, eu nem conhecia eles. Alguém deu um número, etc. Me ligaram, o que eu faço? Minha mãe não quer sair de Cartagena, não quer pegar o voo, etc. Mudança de ambiente. Pacientes que moram com um filho no primeiro mês, no segundo mês com outro filho, aí vai para Aracaju com a outra filha que mora lá, depois vai para Miami, geralmente, se tem um quadro demencial, vai ter problemas de sintomas neuropsiquiátricos. Falta de entendimento de determinado contexto em consequência do déficit cognitivo. Muitas vezes, um ambiente que para nós é extremamente simples, para a paciente é extremamente complexo. Eu tenho uma paciente que ela só entra em distúrbio de agitação e confusão no domingo. Ela tem 5 filhos. Mas por que ela só ela vai ter problema no domingo? Porque os 5 filhos que não a visitam durante a semana vão todos eles com filho, neto, marido de neta, criança, papagaio, cachorro, etc. Nesse domingo, ela surta. Deveria ser um dia agradável, né? Família, todo mundo, nada. Mas para um paciente que está com uma limitação neuronal, com a neuroplasticidade baixa, para entender esse ambiente complexo de família, é um problema grave. Ou ainda com disfunção em áreas específicas cerebrais. Às vezes há uma lesão mesmo em algumas áreas cerebrais que promovem os sintomas neuropsiquiátricos. Quando acontecem esses sintomas, nós temos um agravamento nos quadros da demência, porque eles pioram o declínio cognitivo, a presença desses sintomas neuropsiquiátricos pioram o declínio cognitivo, eles trazem uma tremenda carga para os cuidadores, aumentam muito os custos com os cuidados de saúde, promovem queda na qualidade de vida e aumentam o risco de institucionalização. Quando um médico experimentado em demência, aqui seria o ponto 0, né? Aqui o médico deu o diagnóstico de demência, mas 3 anos antes de ficar claro para alguém, ou até para o médico, você já está apresentando distúrbios neuropsiquiátricos. Isolamento, desativação social é um dos grandes marcadores pré-demência, depressão, paranoia, ideação suicida, ansiedade, né? Então, muitas vezes, os sintomas neuropsiquiátricos antecedem os sintomas cognitivos e fazem com que, se você não ficar atento, você perde tempo de dar o diagnóstico do paciente. A epidemiologia desses sintomas neuropsiquiátricos, existem vários estudos. Hoje em dia não se fazem tantos estudos como já foram feitos, por isso que alguns dados aqui são mais antigos. Mas, geralmente, a apatia é o quadro, principalmente na demência de Alzheimer, é o quadro mais comum encontrado nesses pacientes. Né? A apatia é diferente de depressão, a apatia é muito mais indiferença do que tristeza. Né? Precisa ficar atento que, às vezes, os remédios de depressão não funcionam para a apatia, e muitas vezes a gente tem falha terapêutica porque está tratando
depressão, achando que é depressão e, na verdade, é apatia. Né? Mas você vai ter casos de irritabilidade, de depressão também. Esse do professor Bottino, o saudoso professor Bottino, também foi um dado brasileiro, mostrando que também a apatia é mais prevalente. Então, os sintomas neuropsiquiátricos de delírio, alucinação, agitação, ansiedade, apatia, desinibição, irritabilidade, etc., eles acontecem em todo o processo de demência. Né? Aqui é o Mini-Mental ainda bastante razoável, de 21 a 30, aqui de 11 a 20, e esse é o paciente do André, que estava de 0 a 10, e que onde tomou antidepressivo ficou alegre, mas continuou broco. Né? Pois é, mas enfim, eles vão acontecendo em todo o curso da doença. Então é preciso que a gente fique atento a essa história, porque muitas vezes é a ponta do iceberg dos quadros que a gente está tratando. Então, são vários sintomas, não estão todos aqui, mas apatia, agitação, agressão, depressão, perambulação noturna, que é extremamente complicado para as famílias, a perambulação noturna, os delírios e erros de identificação, que eu vou falar um pouco depois, as alucinações, a desinibição e hipersexualidade, que vai acontecer muito nas demências frontotemporais, as alterações que a André já falou de ciclo sono-vigília e as reações catastróficas, que são reações quando o paciente não entende o que é pedido a ele, aí eu não posso ir para o lado de lá, porque senão não filma direito aqui. Eu sou hiperativo, né? Cada gordilho tem a patologia que merece, né? Então a reação catastrófica é quando a pessoa não entende que não pode ir para lá e aí tem um surto. Mas, enfim, o paciente, por exemplo, eu pedi para André tomar banho, eu imagino que ele sabe toda a sequência de coisas que ele vai tomar banho. Mas para um paciente com demência em fase moderada, tomar banho pode ser uma coisa complexa. Né? Então, é preciso que, às vezes, a família tem pressa. Bora, papai, você tem que tomar banho agora, que vai ter um médico daqui a pouco. Ele não entende, tem uma reação disruptiva, joga o copo no chão ou dá um tapa no cuidador. Então, essas reações catastróficas também são bastante catastróficas no processo. Para reunir um pouco essas síndromes todas, esses quadros, a gente tem os clusters de síndrome hiperativa, né? Agitação, desinibição, irritabilidade, comportamento motor aberrante, a síndrome psicótica, que eu vou me deter mais aqui, a síndrome afetiva, depressão e ansiedade, e a síndrome apática. Então, aí fica mais fácil da gente entender, porque muitas vezes, nessa própria divisão didática, ela também tem muito a ver com os achados neurobiológicos que os neurologistas costumam achar nas imagens funcionais e nas imagens estruturais também. Então, a psicose e envelhecimento. Segundo o Bloiler, a ciência das psicoses do envelhecimento era a mais obscura da psiquiatria, e é verdade. Esquizofrenia tardia, por exemplo, tem muito pouca literatura. Né? Se estuda muito a esquizofrenia do adulto jovem, adulto maduro, mas quando você chega nessa área de esquizofrenia tardia, você tem muito pouca referência. Né? A psicose é tradicionalmente definida como perda ou incapacidade de perceber a realidade e distingui-la da fantasia. O indivíduo cria, então, sua própria realidade, com comportamento inadequado, apresenta alucinações, ideias delirantes, confusão, delusões e, às vezes, também déficit cognitivo. É atualmente entendido como severo comprometimento do desempenho social, com consequente inabilidade em exercer papéis perante a sociedade e a família. Né? Embora, com os tratamentos, principalmente nos jovens, você consiga, muitas vezes, socializar esses pacientes. É uma síndrome, pode estar associada a muitos transtornos psiquiátricos. Né? Nos esquemas do DSM-4, no CID-10, não é um transtorno específico, e ela pode estar associada a inúmeras situações psiquiátricas. Então, na psicose, você pode encontrar a clássica da esquizofrenia de início tardio, que é muito ainda confusa na literatura. Nas demências de Alzheimer, demência dos corpúsculos de Lewis, na demência vascular e na demência frontotemporal, que é o que eu vou me dedicar mais. Na doença de Parkinson, principalmente com o advento das medicações antiparkinsonianas. Se você pegar estudos antes das medicações, existia uma prevalência de psicose. Depois do uso do Prolopa, você vai ter mais frequência de quadros psicóticos. E quando chegaram os agonistas dopaminérgicos, a gente vai ter mais ainda quadros psicóticos. Né? Então, as drogas, às vezes, acabam complicando, ajudando uma coisa e complicam outras.
Na epilepsia, você pode ter esses quadros. No quadro de delírio, confusão mental aguda. Nos transtornos de humor, a depressão delusional, que a André já falou, principalmente a depressão psicótica, a depressão de Cotard, com um niilismo muito grande, com muitos desafios de diagnóstico e tratamento, principalmente no idoso. As doenças não neurológicas, as doenças metabólicas, as doenças de insuficiência hepática. De vez em quando pega um paciente com insuficiência hepática grave tomando medicamentos anticolinesteráticos para demência. A gente tem que ficar muito atento, porque antigamente nada era Alzheimer, tudo era esclerose, e agora tudo é Alzheimer. Nem sempre é assim, a gente tem que estar muito atento a fazer um screening bem feito desses pacientes. Dor crônica não tratada, drogas antiparkinsonianas, os benzodiazepínicos, não é? Estou falando no meio de psiquiatra, a porta está ali, está fechada, mas muitas vezes são eles que vão produzir esses quadros que a gente está se referindo aqui. Então, na síndrome psicótica, a gente vai ter delírios e alucinações predominantemente. Geralmente, eles podem estar com agressividade física e verbal. Pensem bem, esses não pode. Esses sintomas neuropsiquiátricos, eles são tipo aquele dominozinho que a gente põe assim, um junto do outro, né? Que a gente adora ver ele todo certinho. Aí tem um piparote aqui, aí ele sai caindo tudo, né? Às vezes começa com um e vem outros. Começa com um quadro de alucinação, não é bem gerenciado pelo cuidador que está com o paciente vem para agressividade, para agitação, para agressividade, e aí vai. Não é? Então, é preciso que a gente tenha um manejo muito bem feito desses quadros para a gente evitar esses piparotes desencadeantes dessa queda do dominó. O que são alucinações? Alucinações tratam-se de percepção falsa com características sensoriais que envolvem qualquer um dos 5 sentidos. Na esquizofrenia, ela é mais auditiva. Nas demências, a gente vai ter visuais, tácteis, olfatórias e gustatórias. E os delírios, que seriam? São crenças falsas, sustentadas de maneira categórica, a despeito de óbvias evidências em contrário. Então, um paciente com delírio estruturado, não adianta você argumentar com ele, um paciente com demência, com delírio, porque, por exemplo, o delírio de que tem carrapato no corpo, né? Esse delírio, o paciente leva o guardanapo com o carrapato e ai de você que não veja o carrapato. Mas está aí, doutor, o carrapato. Às vezes é um pedacinho de cisco, alguma coisa, mas ele vê o carrapato no corpo e não adianta que você não vai conseguir tirar isso dele. Né? Existe uma diferença entre a psicose nas demências e na esquizofrenia de início tardio. Nas demências, os delírios complexos e bizarros são raros. Na esquizofrenia, eles são mais frequentes. O erro de identificação do cuidador é mais frequente na demência e menos frequente na esquizofrenia. A forma de alucinação mais comum é a visual e a mais comum aqui é a auditiva. Ideação suicida é mais rara aqui, mais frequente aqui. História pregressa de psicose é mais rara na demência e mais frequente na esquizofrenia. A remissão eventual da psicose é mais frequente na demência e mais rara na esquizofrenia. Eu comparo muito com esquizofrenia, porque muitas vezes a gente recebe pacientes com quadros de esquizofrenia tardia, pacientes que tinham um traço de desconfiança crônica ao longo da vida. Não foram pacientes que foram esquizofrênicos clássicos da juventude. Eles eram pacientes mais arredios, antissociais, viviam muito em casa, solteiros, alguns com déficit auditivo. Então, esses pacientes, muitas vezes, já vêm até medicados com demência e eles não têm demência. Né? A necessidade de tratamento com antipsicótico aqui é mais incomum, por tempo mais prolongado, e aqui é mais comum. Demência com psicose. Né? Lembrar da Auguste, né? Do Dr. Alzheimer, que já apresentava alucinações e ideias delirantes quando ela foi descrita. No geral, os sintomas neuropsiquiátricos eles podem acontecer em todos os tipos de demência. Né? Aqui a demência de Alzheimer, que é a mais prevalente, existem quadros místicos com DSL, com demência vascular, com demência frontotemporal. Eu vou mostrar um pouco isso. Na demência muscular, você vai encontrar mais o que André falou, lentificação de movimentos, bradicinesia, lentificação de pensamentos, embotamento afetivo, anedonia, energia. Foi cunhado como depressão vascular. São esses pacientes que apresentam essa doença de Binswanger, principalmente. São pacientes com muita apatia. Mais do que depressão, eles têm apatia. São pacientes que têm basicamente 3 características. Eles têm
muita disbasia, alteração de marcha, têm uma marcha ebrióide, eles identificam isso como tontura, e muitas vezes eles chegam no meu consultório tomando medicamentos para labirintopatia, e não é uma tontura labirintopática, na verdade é uma disbasia, né, uma demência subcortical, e eles têm muita déficit de memória mais leve do que a doença de Alzheimer, e eles têm muita perda do drive, a perda da iniciativa para fazer as coisas. São pacientes com muita indiferença emocional. Às vezes, os netos, que os filhos pensam que os netos vão trazer algum tipo de alegria, eles ficam, I don't care, eles não se importam. Né? Então, isso é algo que a gente tem que diferenciar dos quadros. Já na DCL, você vai ter SNP mais exuberante, principalmente por causa das alucinações bem descritas, e principalmente dos delírios também, que acontecem muito na demência dos corpúsculos de Levy. Não é? Na demência frontotemporal, você vai ter os quadros mais de impulsividade, paciente de perda de censura. Né? Eu costumo dizer que um paciente com DFT clássico, com esses quadros aqui de hipersexualidade, você identifica na sala de espera. Né? Não precisa nem de fazer tomografia, nem ressonância. Na sala de espera, ele já está dando o show dele lá. Né? Então, a gente identifica eles mais facilmente, porque são bem característicos. Aqui, fazendo um resumo da ópera, então, no Alzheimer, a gente vai ter agitação psicomotora mais prevalente, os quadros de depressão vascular aqui na demência vascular, as alucinações e delírios na Levy, e nas demências frontotemporal a gente vai ter apatia, alterações do sono e desinibição sexual. Né? Como a gente avalia os sintomas neuropsiquiátricos? Geralmente referido pelos familiares e cuidadores. Né? Fazer um exame do estado mental desses pacientes, completo, né? Com mini-mental, com laboratório, etc. E a gente utiliza todo o arsenal propedêutico que a gente tem com paciente com demência. Vai fazer todos esses exames. E usamos também as escalas comportamentais e funcionais. A escala, o NPI, que é o mais usado, né? O Neuropsychiatry Inventory. Tem a Behave AD, tem outras também que você pode utilizar. Escalas de depressão, escalas funcionais. No NPI, os cuidadores são entrevistados sobre os distúrbios comportamentais que surgiram após a instalação da demência. São avaliados esses domínios que vocês estão lendo aqui, não vou ler todos por causa do meu tempo. Avalia comportamentos de um mês prévio à entrevista, e há estudos no Brasil que validam esse processo. Bom, o paciente tem um sintoma neuropsiquiátrico, o paciente tem psicose, eu tenho delírio. Como é que a gente maneja esses pacientes lá no consultório e em outros locais também? Primeiro, a gente precisa saber qual foi o acontecimento ativador desse processo. Né? O paciente estava bem, de repente tem um quadro disruptivo. O que aconteceu? O que ativou? Foi o pôr do sol? A síndrome do pôr do sol? Sundown Syndrome? É muito comum eles ficarem confusos. É quando os neurotransmissores caem com o pôr do sol. Se esses pacientes estão em locais de lusco-fusco, com muita penumbra, eles vão ficar muito confusos. Nessa hora eles não reconhecem a casa. A memória da gente, quer dizer, da gente eu não sei como é que está a minha, mas a memória dos pacientes com demência descasca que nem a cebola. Então, se aquela casa, ele tem 20 anos naquela casa, e aquela casa não lhe é reconhecida hoje, ele já está lá atrás. Né? Eu estou com uma paciente agora, um casalzinho bem emblemático dessa história. Ele vai para o quarto, o bichinho se aprova, tão bonitinho, você bota a pijaminha dele, quando ela chega, ela que tem demência. O que você está fazendo aqui? Você não sabe que meu pai é brabo? Puxa daqui para fora. Quer dizer, eles estão casados há 56 anos. A memória dela não estava casada ainda. Eu digo, olha, sinto muito, vai para o sofá, vai ter que dormir no sofá. Porque se ele ficar lá, o pau vai quebrar, ela vai chorar, não vai dormir, vai chamar o pai, vai chamar a mãe, que já morreram há anos. Então, esses sintomas, eles aparecem, às vezes, por questões cognitivas mesmo. É exatamente a cognição que dispara, né, esse processo. Então, é preciso que ter... Qual foi o ativador? Eu tenho uma paciente que ela ficava 7 horas, 8 horas da noite, já tinha passado a Sundown Syndrome, e ali ela agitava, começava a arrumar armário, começava a arrumar, e tira a coisa da gaveta, bota a coisa na... O que estava acontecendo? Por que só nessa hora? Ela é uma paciente chuchu beleza o dia inteiro, por que ela só nessa hora faz isso? É a hora que a cuidadora falava com o namorado.
E o pau quebrava no telefone. E a cuidadora com o namorado. E ela sem atenção. E a cuidadora com o namorado. Pronto. Trocamos a cuidadora, não o namorado da cuidadora, mas trocamos a cuidadora. Todos ficaram felizes novamente. Então, às vezes, não precisa de doutor Adriano e doutor André para passar nenhuma medicação. Às vezes é um... Né? Por exemplo, um paciente dois idosos também que moram juntos. O marido tem 91, a esposa tem 89. Ele está bem cognitivamente, ela está com demência vascular e talvez com um mix de Alzheimer. Ele diz, Arlinda, minha filha, vamos tomar banho. Já tomei, Geraldinho. Mas você não tomou, tem uma semana que você não toma banho. Não, eu não tenho, eu tomei, acabei de tomar banho. E aí começa a confusão. Aí olha a bolação que o cara teve. Não foi nenhum médico, nenhum terapeuta ocupacional que deu essa ideia. Mas essa ideia para mim passou a ser genial. Ele foi para o quarto, pegou o celular, ligou para a sala, tocou o telefone, correu para a sala e atendeu. Ô, seu Antônio, o quê? Vai faltar água? Arlinda, minha filha, vai faltar água. Ai, deixa eu tomar meu banho rápido. Pronto, resolveu o problema, né? E o que aconteceu de melhor? Todo dia falta água no prédio. E dona Arlinda toma banho agora todo dia. Entendeu? Então, essas coisas são muito importantes. É o ABCD, né? Então, o A é o acontecimento ativador. Você tem que ver, às vezes é dor. Lembrem sempre de dor. Muitas vezes o paciente com demência muito avançada, eles não sabem dizer que tem dor. Não é? E, às vezes, é um analgésico que vai resolver o problema do distúrbio comportamental dele. O B, a gente toma emprestado aqui do behavior, né? Mas seria qual é o problema inicial que destampou? Não é? Foi agitação, foi agressividade, foi um quadro psicótico, foi uma alucinação, não é? De ver uma pessoa no quarto, de ver uma pessoa, uma paciente minha que caía da cama. Aí eu disse, mas não é possível, encosta na parede, ela cai do outro lado. É porque, na verdade, de noite ela tinha 8 ou 9 filhos. Ela tinha doença dos corpos de Lewis, ela via os 8 filhos na cama com ela, costumava dormir com os filhos na cama. Então ela ficava bem na beiradinha, né? Para caber as crianças que ela via, né? Ela tinha alguma intrusão do sono REM, sei lá, e ela então projetava e via aquelas crianças. Só ela via, claro, e caía, né? Aí tivemos que tomar algumas atitudes, tal, acabou ela não caindo mais. Mas os meninos continuam dormindo lá. Bom, depois que você descobre qual foi o primeiro distúrbio comportamental, isso é um tchau para mim? Não. Faltam 5 minutos? Tá, estou acabando. Eu vou roubar. André também passou 5 minutos. Viu? Então, depois do behavior, qual foi o primeiro sintoma? Qual foi a consequência desse B no ambiente, na cuidadora, na família? Que às vezes, quando me ligam, eu não sei se eu vou tratar o cuidador, que está mais surtado do que o paciente. Muitas vezes é o filho, a nora, que está destrambelhada, que eu fico sem saber quem eu medico, né? E depois você tem que tomar a decisão. O que você vai fazer? Que mudanças são necessárias? Né? Que mudanças no staff você vai fazer? Você vai fazer uma tempestade cerebral junto com a família, com os cuidadores, para ver que tipo de mudanças você vai promover para que esse ativador não aconteça mais. Antes de você pegar a caneta e o papel e medicar com um neuroléptico, por exemplo. Então, as intervenções vão depender das razões para o comportamento. As alucinações visuais, para eles, são reais, o delírio é episódico, na demência com psicose de Levy, parkinsonismo e sintomas motores você vai ter nessas demências, e é um paciente com má resposta neuroléptica. Existem alguns tipos de delírio. O delírio de Capgras, pessoas conhecidas foram substituídas por impostores, mas você tem que investigar outras causas clínicas também. O delírio de Fregoli, os pacientes se convencem que as pessoas estão se vestindo ou mudando a face a fim de afetá-las. O delírio de Otelo, que traz muito desafio, o delírio de infidelidade, de ciúme, presente na doença de Huntington, Alzheimer, Parkinson, NEL do sistema nervoso central. O delírio erótico, que eu já passei algumas situações bem comprometedoras. Vou contar, posso contar? Não fui eu que tive delírio erótico, não, né? Mas é o seguinte, eu atendi uma paciente em casa, no consultório, e um mês depois ela passou mal, teve uma infecção, a família pediu para eu ir em casa.
Aí eu entrei, os filhos dela eram caras assim, bem robustos e fortes, barrigudo também, mas forte. Eles ficaram na sala, eu entrei no quarto, inadvertidamente. Eu era bem novo, tinha até cabelo. Não, não pode ir para cá. Eu tinha até cabelo na época. Quando eu entrei, ela estava sentada, ela tinha tido febre, ela virou para mim, tudo bem, doutor? Tudo bem. O senhor vai fazer aquilo que o senhor fez comigo no consultório? Com um olhar bem sensual, assim, sabe? Eu disse, vou tirar a sua pressão. Não, o senhor sabe. Eu aí comecei a suar frio, assim, sabe? Suar frio. Se eu chamo a família, ia ser problema. Se eu me atiro da janela, ia ser problema. O que eu faço? Aí eu resolvi contar. Chamei os filhos, olha, está tendo um problema aqui e tal. Não, esqueça, doutor Adriano. Essa noite ela disse que dormiu com meu filho, o neto dela. Passaram a noite na cama. Ela está tendo algum problema, o senhor vai resolver aí e tal. Mas eu passei um sufoco muito grande. Confesso para vocês que o delírio de infestação, que eu falei para vocês, né? Também checar a deficiência de ferro e B12, a depressão de Cotard, que é uma depressão psicótica e grave. A perambulação também traz muita carga para os familiares, eu já falei, eu vou passar um pouquinho. Geralmente a perambulação começa com um problema cognitivo, né? O paciente não reconhece a casa, então isso é cognição. O que os cuidadores costumam fazer? Trancam a porta. Quando tranca a porta, vem a agressividade, né? Então, as TOs sabem bastante, tem que comer pelas beiradas, né? Usar um distrator, usar alguma outra coisa, né? Concordar com ela, não essa casa, vamos sair, às vezes, se der para sair, se não for 3 horas da manhã, sai, dá uma caminhada, no meio do caminho ela já esqueceu, não é? Ou então ajuda ela a fazer a mala para procurar a casa, vamos amanhã de manhã. Tal. Existem várias técnicas não farmacológicas antes de você usar a medicação. A demência com psicose na Alzheimer é o quadro mais comum. Aproximadamente 50% dos pacientes terão sintomas psicóticos, principalmente delírio e alucinação. As alucinações visuais são mais frequentes que as auditivas. Elas estão associadas com lesões de lobo frontal e temporal, particularmente no sistema límbico, né? Disfunção de conexões com o núcleo accumbens, associação entre alucinações e disfunção occipital, principalmente na demência de Levy, por causa do quiasma óptico, que está muito próximo daquela região, né? E o delírio, lembrar do delírio, que é uma outra coisa, é uma confusão mental aguda, é um distúrbio de percepção, que não é exatamente demência. Pode estar no quadro de fragilidade e vulnerabilidade do cérebro, mas necessariamente é uma outra síndrome. E as abordagens terapêuticas, para terminar, existem os manejos não farmacológicos e o tratamento farmacológico. Os princípios gerais, os sintomas não, as ações não farmacológicas são a prioridade do processo. Sempre que possível, se não for um quadro muito grave, tentar medidas não farmacológicas, a gente citou algumas aqui. Quando é que devemos considerar o tratamento farmacológico desses pacientes? Quando o comportamento alterado é perigoso, estressante, perturbador e pode causar dano a ele e ao entorno dele. Quando não há resposta do tratamento não farmacológico, em tratamento de emergência para permitir investigação de comorbidades, né? E essas são as abordagens não farmacológicas. Existem várias, eu trouxe algumas, principalmente treinar a família e cuidador. Todo esforço tem que estar aqui, por isso que eu estou com o botão da Abras aqui, para falar da Abras. A Associação Brasileira de Alzheimer ela é uma ONG que se dispõe a treinar familiares para lidarem com os processos demenciais, né? E essas terapias de realidade, de terapia de reminiscência, facilitadores ambientais, a música tem uma ação muito importante nesses casos. E na abordagem farmacológica, nós temos os neurolépticos, os estabilizadores de humor, as drogas antidemência, que é a primeira linha de atuação, os ansiolíticos, antidepressivos e os analgésicos. Existem estratégias direcionadas aos sintomas, por exemplo, os sintomas de impulsividade e hiperatividade vão responder também aos estabilizadores de humor e os antidepressivos também. Então, existe uma interface, também os neurolépticos, antipsicóticos para os delírios e alucinações. Então, muitas vezes, uma dessas classes de medicamento vão atuar nesses diferentes quadros aí. Os inibidores da colinesterase e a memantina, que são drogas antidemência, vão atuar nessas situações, e os analgésicos devem ser sempre lembrados, porque dor é um dos casos muito frequentes nesses pacientes. Aqui está a lista dos tratamentos farmacológicos, não vou me deter com nenhuma delas, mas aqui está a primeira linha, os neurolépticos típicos, e principalmente os atípicos, são usados mais hoje em dia,
E aqui um pouco do trabalho lá do Longevidade, arte-terapia, das oficinas de reabilitação cognitiva e funcional que a gente tem, né? Arte-terapia, grupo terapêutico, ali a presidente da Abras, né? Agora está bem cheia de... Tem um nenenzinho agora na barriga, é o meu netinho, o segundo, que está vindo aí. Essa que escreveu o livro, depois que ela... Não sei se vocês viram, se conhecem esse livro. O Alemão veio nos visitar, Acolhendo o Visitante Desejado, é um livro interessante, da Rosana, que ela começou a acolher esses doentes, que era a mamãe dela, e ela só começou a ficar feliz e sair de todo o susto que ela tomou com o diagnóstico depois que ela resolveu acolher o processo da mãe. É um quadro lindo, o livro vale a pena ser lido. Aqui é a minha mamãe, que teve demência de Alzheimer, nós acompanhamos ela há 10 anos, junto com todas as equipes lá. E a gente sempre celebra as festas da clínica para até sazonalizar esses pacientes com relação à época do ano que eles estão. São João, Natal, Papai Noel ali sou eu. Bom, enfim, socialização. Bom, termino com Lia Luft dizendo, como sempre nas doenças graves, devemos lembrar que a vítima não somos nós. É o outro. Nesse processo não há nada de bom, de belo, a não ser o exercício da ternura, sem esperar muito retorno. Não sei se André sabe, mas eu comecei minha vida na psiquiatria, numa casa de saúde Ananeri, onde a contenção era a regra, né? Isso há uns 30, 40 anos atrás. E hoje a gente está mudando o paradigma e fazendo uma associação mais de parceria com nossos pacientes. Obrigado.